Queridos, a nossa meditação dessa noite está conforme temos a leitura indicada para o nosso calendário litúrgico, que está lá no Evangelho de Marcos. Lembrando que esse ano nós estamos no ano B, o ano em que, aos domingos, o Evangelho que nos é trazido é baseado no Evangelho de Marcos. E para essa noite, então, nós temos em Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 14 até o versículo 20. E é importante para a leitura do Evangelho aqueles que puderem se colocar de pé. Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu 2 pescadores. Eram Simão e o seu irmão André, que estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então, eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos. Eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os 2 e eles deixaram Zebedeu, seu pai, e os empregados no barco e foram com eles. A igreja pode se sentar, queridos. É um texto, por muitas vezes, desafiador, porque faz um convite muito contundente, né? E nesse convite, nós vemos que nós temos ali uma cena que retrata exatamente o início da missão de Jesus. E é importante que quando o evangelista coloca esse início, esse começo do trabalho de Jesus na Galileia, ele destaca: depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia. João, como nós vemos nos versículos que antecedem, se identificava como aquele que estava preparando o caminho. Ou seja, agora João, como se saísse de cena, e quem agora entra em cena é Jesus. E João como sendo aquele que preparou os caminhos do Senhor. E é importante nós percebermos aqui que Jesus começa o seu trabalho, Jesus inicia a sua missão se deslocando para a cidade, né? Se deslocando para a região da Galileia. Nós vemos então que para começar o seu trabalho, Jesus até poderia ter se dirigido para Jerusalém, lá na Judéia, a cidade santa do judaísmo. Mas ele fez a opção de dirigir-se para a Galileia, naquela região, para lá iniciar o trabalho de anunciar a boa nova do Evangelho e a chegada do reino de Deus. Teria Jesus alguma intencionalidade com essa atitude, de ao invés de ir para o centro do judaísmo, ele ter ido para a Galileia? O que se sabe, queridos, é que a região para a qual Jesus se dirigiu, no passado, fora invadida por tropas estrangeiras que, para impor sua dominação, trocaram a população judaica por outra população trazida de fora. Daí em diante, então, aquela região da Galileia foi apelidada de Galileia dos pagãos, como forma pejorativa de se referir ao povo que ali habitava. Mas foi para lá que Jesus se dirigiu para começar a sua missão. É, portanto, queridos,
na região dos desprezados, que Jesus resolve iniciar o seu ministério. É em meio aos pagãos, aos marginalizados, que Jesus resolve começar o seu ministério. E nós vemos que, lá na Judéia, onde se pensava ser a terra dos judeus, Jesus foi para lá sim. Mas foi lá que ele sofreu perseguição até a morte. Portanto, também percebemos as manifestações de Cristo acontecendo depois dele ressurreto, também lá na região da Galileia. Foi de lá da Galileia que ele então enviou os apóstolos com a missão de ir para todo o mundo a fim de pregar o evangelho do reino. Na Galileia, Jesus inicia sua missão e chama seu grupo de discípulos para o aprendizado do reino junto a ele. Da Galileia, Jesus comissiona os seus discípulos para o aprendizado do reino também junto a ele. Da Galileia, Jesus então comissiona, da Galileia Jesus inicia o seu ministério e lá então também na Galileia ele começa a chamar aqueles para o ide anunciar a boa nova do Evangelho. Ao povo lá da Galileia, Jesus chega para anunciar a boa notícia do reino de Deus, a boa notícia da vinda de Deus. Assim ele diz: chegou a hora e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se de seus pecados e creiam no Evangelho. A expressão reino de Deus refere-se no Antigo Testamento e também lá na época de Jesus ao exercício do poder soberano de Deus sobre os homens e sobre o mundo. Assim é a interpretação do que vem a ser o reino, o reinado de Deus. É o poder soberano de Deus sobre os homens e também sobre o mundo. O anúncio desse reino por Jesus chega alinhado com os discursos dos profetas. E o discurso do profeta Isaías nós temos no mês de janeiro todo mergulhado nele. E esse anúncio de Jesus, esse anúncio do reino por Jesus, ele chega alinhado com os discursos proféticos, pela denúncia da injustiça, a injustiça cometida pelos reis humanos, principalmente contra os pobres, os explorados. Ele vem também para um chamado à responsabilidade e fidelidade para os líderes religiosos pelo abandono da aliança feita com Deus. Atitudes assim que restauram a esperança e fazem com que o povo comece a sonhar com um tempo novo em que o próprio Deus vai reinar. E, ao contrário do vivenciado, esse reinado será marcado pela justiça, pela misericórdia, pela preocupação de Deus em relação aos menos favorecidos e marginalizados e pela paz sem fim. Portanto, existia um reinado vivenciado e o reino de Deus. Esses dois não estavam conversando entre si, porque, ao contrário do que estava sendo vivenciado, esse reino anunciado por Jesus era um reinado necessariamente marcado pela justiça, pela misericórdia, pela preocupação de Deus em relação aos menos favorecidos e pela paz sem fim. Jesus, portanto, tem consciência de que a chegada do reino está ligada à sua pessoa. No início da sua missão, ele testifica: o reino de Deus está próximo. Portanto,
há uma relação extremamente intrínseca entre a pessoa de Jesus e o reino de Deus. Jesus tem a firme compreensão de que a forma e os valores, como a sociedade e as relações estão estruturadas, se encontram distantes e até mesmo contrárias para que o reino de Deus se manifeste. Daí o seu primeiro anúncio constituir-se numa exortação: arrependam-se dos seus pecados. Quais pecados? O reino de Deus na direção da justiça e o que é vivenciado em direção contrária. O reino de Deus na direção da misericórdia e o que é vivenciado na direção contrária. Portanto, a vivência do reino de Deus requer o arrependimento para os pecados. Daí o seu primeiro anúncio, então, se constituir de uma exortação: arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Chegou a hora, o reino de Deus está perto. A chamada ao arrependimento é um convite à conversão, a uma mudança radical na mentalidade, nos valores, na forma de conduzir a vida. É urgente e necessário reorientar a vida para Deus. Reorientar a vida para Deus, de modo a que Deus e os seus valores passem a estar no centro da existência humana. Quando isso acontecer, assim seremos capazes de aceitar a realeza de Deus. Quando os valores de Deus ocupam a centralidade, a realeza de Deus é reconhecida. Enquanto isso não acontece, existe a necessidade do arrependimento, da conversão, para que esses valores se alinhem. Portanto, é urgente e necessário reorientar a vida para Deus, de modo a que Deus e os seus valores passem a estar no centro da existência humana. É dessa forma, e só assim, que seremos capazes de aceitar a realeza de Deus. E assim, então, fazendo, o reino pode nascer e tornar-se realidade no mundo e também nos corações. Esse é o convite feito por Jesus aos de sua época: reordenar, reorganizar a nossa vida a partir dos valores de Deus, para dar a Ele a realeza. Esse é o convite feito por Jesus aos de sua época. Esse é o convite feito a cada um de nós. Venham comigo e eu ensinarei vocês a pescar gente. Esse foi o convite feito aos pescadores do lago da Galileia: Pedro, André, Tiago e João. Eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Com uma resposta pronta, imediata, a gente até impacta quando lê assim, né? Jesus foi, olhou, chamou e eles de imediato largaram as redes. A gente vê, portanto, que essa resposta positiva pronta desses primeiros que foram chamados é também um exemplo de conversão radical ao reino que também precisamos nós termos. Uma conversão, uma adesão às exigências que o reino faz a nós. A resposta positiva daqueles pescadores certamente redundaram em exigências firmes para eles. Além da barca, tiveram também que deixar a família, deixar o pai, para seguir a Jesus e ajudá-lo a anunciar o evangelho do reino. Abriram então mão de coisas relativas à vida afetiva e também coisas relativas à sua vida social. Esse chamado exigiu deles
essa ruptura. E esses 4 primeiros discípulos, então, podem também representar cada um de nós, que recebe também de Jesus o mesmo chamado. Talvez não na radicalidade, mas precisamos sim responder ao chamado de Deus. E se na misericórdia dele precisar ser na radicalidade, que também o seja. Que nós sempre compreendamos que a resposta ao chamado, a resposta vem para cada um segundo o chamado que é feito. Nossa resposta positiva ao chamado significa que optamos pelo reino. E ao optar pelo reino, também precisamos optar pelas exigências que nos são feitas. Essa mudança radical deve passar pela nossa mudança de valores. Primeiramente, precisa passar pela morte do egoísmo, pela morte do individualismo, da ganância, de uma vida sem sentido, para um nascer de novo, para uma existência marcada pelo amor a Deus e ao próximo. Senhor, como obter a vida eterna? Amar a Deus e ao próximo, ou seja, atingir o maior mandamento. Amar a Deus, amar ao próximo. Como também participar da construção do reino de Deus. Não tem como participar dessa construção se não for por amor a Deus e amor ao próximo. Essa mudança por uma vida centrada no amor a Deus e amor aos irmãos deve passar pelo compromisso em participar do anúncio da boa nova do reino, por palavras, sim, mas principalmente por ações. E aí, queridos, a mensagem do Evangelho de hoje é um convite que Jesus nos faz. Mas o convite não é apenas venham. Quando eu falo assim, venham, eu estou fazendo um convite, não estou? Mas Jesus reforça o convite quando fala, venham comigo. Jesus lhes disse, venham comigo e eu lhes ensinarei a pescar gente. Então, eles largaram as redes e foram com Jesus. Talvez aqui é o centro do que hoje nós precisamos sair daqui guardado no nosso coração. O convite que Jesus faz é, venham comigo. Eles largaram a rede e foram com Jesus. Então, largaram as redes e foram com Jesus. Estejamos atentos a este chamado, sabendo que a misericórdia de Deus é sem limites. Assim como Ele nos chama, Ele também nos capacita. Assim como Ele nos chama, Ele também transforma a nossa vida. E transforma a nossa vida para que ela fique cada vez mais em sintonia com os valores do reino de Deus. Porque só assim poderemos proclamar o reino de Deus. Os discípulos, quando atenderam ao chamado de Jesus, não seguiram sós. Eles largaram tudo e foram com Ele. Foram com Jesus. É assim que Jesus faz conosco. Em amor, Ele vem a nós. Torna-se um igual a nós, para nos acompanhar e nos conduzir por caminhos de esperança que levam à vida, à salvação, à construção do reino de Deus. Vamos atender ao seu convite e andar com Ele, transformando as Galileias por onde passarmos, deixando rastros de luz
misericórdia, paz, perdão e muito amor. Tudo isso pela graça e poder da companhia de Jesus conosco. Amém.